Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Thor, edição número 3. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Com olhos vazios e chorando um líquido verde como se a própria verdade sangrasse deles, o ser encara seu interlocutor e promete revelar o segredo dos deuses. Fala com a seriedade de quem contempla o infinito. Os deuses sempre existiram, mesmo quando os mortais esquecem de acreditar. Foram trovões, histórias, sabedoria e mentiras. Sempre houve um deus da serpente, o sem alma, o enganador. Então, num sussurro que parece ecoar na mente de quem ouve, ele confessa que a razão da existência divina é o medo humano. Os mortais precisam de algo acima deles. Um pai severo, um rei implacável, uma mão firme que os mantenha em ordem. Porque no fundo, por mais que se revoltem, sempre se ajoelharão. O ser sorri, perguntando quase com prazer perverso, estaria mentindo? Em uma sala fria e silenciosa, o autoproclamado pai dos deuses observa uma legião de soldados idênticos, cada um deles fruto de sua própria ambição. Diante de um enorme tanque onde uma serpente mística repousa, ele os chama de bons meninos, fortes e obedientes, filhos do ser mais traiçoeiro de todos. Sua voz ecoa como uma oração distorcida, um hino à submissão. Um deles se adianta, reverente, chamando-o de pai, agradecendo por sua existência como se a devoção fosse o único propósito de viver. Ele analisa com frieza. Homens altos, loiros, moldados à imagem de um ideal antigo. Apenas 2 nomes registrados, e entre eles, um que o faz parar. Sigurd Jarlsson. Em um quarto silencioso, o homem conhecido como Sigurd Jarlsson repousa sob o disfarce de uma vida comum. Mas seus pensamentos estão longe dali. O nome ecoa em sua mente. Um nome que carrega poder e lembranças esquecidas. Ele fecha os olhos e o passado o invade com brutalidade. Golpes, sangue, um instante de fúria que parece pertencer a outro ser. Imagens de luta e morte se sobrepõem à calmaria do presente, como se 2 almas disputassem o mesmo corpo. Uma voz interior o interroga, em um idioma antigo e sombrio, perguntando que espírito o domina e por que ele age como um deus entre homens. Sigurd respira fundo, mas o ar parece pesar como o fardo de um segredo que está prestes a despertar. Nas profundezas de seu sonho, Sigurd se vê diante de uma tempestade antiga. Trovões partem o céu, e sobre um pico congelado uma figura idêntica a ele surge, envolta por relâmpagos. A voz do espectro ecoa como um rugido divino, diz ser o verdadeiro Sigurd Jarlsson, aquele que já morreu, e que o homem vivo nada tem dele. O vento corta, a neve cobre tudo, exceto uma verdade. Há algo errado no mundo. E sempre que há algo errado, aquele que carrega o trovão deve corrigi-lo, pois é isso que ele é. A luz explode em sua mente e os sonhos se desfazem em um grito. Desperto, ofegante, o falso Sigurd tenta se convencer de que foi apenas um pesadelo. Em meio ao barulho metálico do canteiro de obras, ele se apresenta como apenas mais um homem em busca de trabalho. A supervisora observa, curiosa com o sotaque estrangeiro e o físico que mais parece esculpido em pedra. Ela brinca, perguntando se ele seria algum herói mascarado, talvez o próprio Homem-Aranha. Sigurd responde com um leve sorriso, dizendo que não caberia nas roupas dele. Há humor na troca, mas também um peso invisível entre as palavras. Ele afirma ter experiência, ter trabalhado com ferro antes, e o fez com excelência. Sua voz carrega a confiança de quem moldou relâmpagos, não vigas. Ainda assim, diante da burocracia humana, ele hesita. Enquanto Sigurd tenta se desculpar pela aparente perda de tempo, uma voz o chama de fora, fria e familiar, como se viesse de um lugar que ele tentou esquecer. É Lucky, que surge entre as frestas, ordenando que ele olhe dentro da própria bolsa antes de dizer algo que possa se arrepender. Confuso, Sigurd obedece e o impossível acontece. Os papéis que ele não tinha, os documentos que faltavam, agora estão todos ali, perfeitamente preenchidos.
Ele hesita, tentando disfarçar o espanto com um tropeço em seu inglês, dizendo que talvez tenha se confundido. A mulher à sua frente sorri, sem perceber o milagre discreto que acabara de acontecer. Mas Sigurd sente o arrepio percorrer sua espinha. Algo ou alguém estava jogando novamente com o destino. No alto dos arranha-céus de Nova York, Sigurd trabalha como se o vento e o abismo sob seus pés não existissem. Cada passo é firme, cada movimento natural, como se aquele homem tivesse nascido para desafiar o céu. Os outros operários observam, impressionados com sua habilidade e força sobre-humana, comentam entre si sobre suas manias estranhas, as tiras de couro nos pulsos, o pequeno martelo que guarda como devoção, o jeito como prende a mão com um cordão antes de usá-lo. Um deles ri, dizendo que jamais conseguiria um golpe tão forte com uma ferramenta tão pequena. A mulher retruca com um sorriso, dizendo que ele não usa as duas mãos, apenas uma. O dia de trabalho se transforma em caos em questão de segundos. Um grupo de homens uniformizados, estranhos e frios, invade o canteiro de obras. O encarregado tenta enfrentá-los, rindo daquelas roupas ridículas, sem perceber o perigo que carrega nas palavras. Eles o encaram em silêncio como predadores estudando a presa. Um deles pergunta se deve usar força letal, mas o comando vem rápido e sem emoção, apenas tranquilizantes. O barulho dos disparos corta o ar e os corpos caem antes mesmo que o pânico se espalhe. O som metálico de um capacete rolando ecoa entre as colunas, até que uma voz surge, sombria e certeira. Há uma exceção: Jarlson. Para ele, a ordem é simples e definitiva: matar. No alto das vigas, Sigurd trabalha tranquilo, trocando palavras com os colegas enquanto o vento sopra entre os prédios. Ele aceita o desafio de mostrar seu valor, apresentando-se com humildade, mas há algo em sua postura que exala confiança ancestral. Abaixo, um dos operários nota algo estranho acontecendo no chão dos canteiros, e antes que consiga reagir, o som dos disparos ecoa pelas estruturas metálicas. Os invasores de verde atiram sem piedade e o pânico se espalha. Gritos, quedas e o tilintar de capacetes rolando no vazio. Sigurd observa, o instinto divino despertando. O caos se alastra pelas alturas. Um dos operadores de grua tenta entender o que está acontecendo lá embaixo, mas o medo o paralisa. Seu pânico se transforma em gritos quando os tiros dos invasores atingem a cabine e o vidro explode em faíscas e estilhaços. A estrutura treme, o aço range e lá embaixo, Sigurd percebe o perigo, um instante antes da tragédia. Um guindaste cede e uma viga colossal despenca em direção aos trabalhadores. Ele grita por Josh, o jovem ao seu lado, e sem pensar, o empurra ao chão, cobrindo-o com o próprio corpo enquanto o mundo desaba em torno deles. Enquanto o pânico toma conta do canteiro, os invasores se reorganizam com precisão militar. Um deles anuncia a ativação das solas gravitacionais, e logo os soldados começam a correr pelas paredes como insetos metálicos, desafiando toda a lógica humana. Luzes douradas brilham sob seus pés enquanto avançam com armas em punho, disparando contra qualquer um que se mova. Lá no alto, Sigurd tenta proteger o jovem Josh, mas o caos os alcança. Os soldados mascarados finalizam o massacre com precisão cirúrgica. Um deles confirma: a última testemunha está morta. O comando muda e a frieza em suas vozes é quase mecânica. Agora usarão veneno letal. A história será encoberta, explicada como um simples assalto mal sucedido. Ninguém saberá que o verdadeiro alvo era Sigurd Jarlson. Lá no alto, o disfarçado deus do trovão observa em silêncio, suas mãos firmes enquanto prende o cabo à fivela e ajusta o elmo amarelo. Cada clique metálico ecoa como um som distante de um trovão contido. Ele respira fundo, o olhar endurecido. O homem se ergue em sua fúria, saltando do alto como um raio humano prestes a atingir o solo. A corda amarela gira em torno dele como um trovão domesticado e o som de sua voz corta o ar, não em palavras, mas em puro poder. Os inimigos o encaram confusos, incapazes de compreender o que estão prestes a enfrentar. Em um instante, ele aterrissa com força de uma tempestade contida, o chão vibrando sob o impacto. O elmo de operário brilha em sua mão como uma lembrança de um mundo que tenta parecer comum, mas já é tarde demais. Thor está de volta. A fúria de Thor explode.
O martelo, antes oculto, voa de sua mão como uma extensão viva de seu poder, girando no ar com o som de trovões contidos. O impacto é devastador. O metal encontra carne e os corpos dos invasores são lançados como bonecos. As armas disparam em resposta, mas as balas ricocheteiam contra o impossível. Cada passo do Deus é um golpe, cada movimento um lembrete de quem ele realmente é. O elmo amarelo de operário vira escudo, o martelo brilha em seu punho. O trovão cai entre os homens. Thor avança como uma força imparável e o martelo canta seu hino de destruição. Cada golpe é um trovão que se materializa em fúria. Ossos partem, capacetes se estilhaçam e o som metálico do impacto ecoa entre os arranha-céus. Como um rugido de uma tempestade viva. Os inimigos desesperados tentam reagir, mas o Deus da força não oferece trégua. Lá embaixo, os civis observam, atônitos, a luta que rasga o céu da cidade. Chamam a polícia, tentam compreender o impossível. Dois inimigos se aproximam, confiantes, tentando cercar o Deus disfarçado. A voz de um deles soa fria, quase arrogante, dizendo que Jarlson está tornando tudo mais difícil do que deveria ser. Thor os encara em silêncio, e naquele instante o ar parece mudar. O primeiro disparo vem rápido, mas o trovão é mais veloz. Um clarão corta o espaço entre eles e a bala de energia se desfaz em meio ao calor de algo muito maior. A força de um deus resistindo ao ataque de mortais. O inimigo vacila, o medo estampado sob o capacete reluzente. Ele mal tem tempo de compreender de onde vem o golpe antes que Thor o lance através do ar. Seu martelo rugindo como um trovão em miniatura. O impacto o atravessa e o corpo é arremessado contra um carro da polícia, reduzindo os destroços sob o poder dos deuses. Lá embaixo, os oficiais chegam tarde demais, confusos diante do cenário de destruição. Corpos, fumaça, silêncio. E pendurado em uma corda, o disfarçado deus observa a cena, o martelo ainda pulsando em sua mão. Ele respira fundo, solta um leve "uh-oh". Em um outro canto da cidade, o entardecer pinta o céu de lilás enquanto uma mulher fala ao telefone, aflita, tentando entender o que aconteceu com Sigurd. Sua voz carrega raiva e preocupação, misturadas à incredulidade diante do que houve. Prisão, destruição, caos. Ao seu lado, uma figura jovem observa em silêncio, o olhar astuto revelando que sabe mais do que parece. Ela pede para não ouvir uma palavra, mas o garoto, com um sorriso que mistura ironia e culpa, murmura que o problema é maior do que imaginam. A magia usada por Sigurd deixou rastros, e quem busca esse tipo de poder jamais o faz sem ser notado. Loki, o deus da trapaça, ergue os olhos, o brilho dourado refletindo o que vem a seguir. O jogo está apenas começando. E então, sob o cair da noite, a presença de algo antigo rasga o ar da terra. Odin, o pai de todos, surge envolto em luz e mistério, seus corvos silenciosos observando como testemunhas do destino. Diante dele, Loki o encara, meio divertido, meio temeroso, como um filho apanhado no exato momento da travessura. O velho deus, com voz grave e autoritária, exige saber no que seu herdeiro se meteu desta vez. E o aviso em suas palavras é claro, que a resposta venha antes que a sua paciência acabe. Loki sorri, fingindo leveza, mas seus olhos brilham com inquietação. Porque até mesmo o deus das mentiras sabe que enganar o pai de todos é o maior risco que alguém pode correr. Essa foi uma pincelada da história da HQ Thor, edição número 3. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!